Se transição de carreira é um assunto que te interessa, então me acompanha nesse vídeo. Eu sou Candice Nascimento, psicóloga, orientadora e consultora de carreira. Bom, eu trouxe aqui algumas questões, alguns assuntos relacionados à transição de carreira que eu queria compartilhar contigo nesse vídeo. Então, para começar, a gente precisa entender o que é uma transição de carreira. Mas para entender o que é transição de carreira, primeiro é importante a gente entender o que é a palavra carreira, né? O que significa carreira profissional. Então, contextualizando, a carreira profissional, ela é o caminho, a trajetória que a gente faz na nossa vida profissional. Então, tudo que a gente faz relacionado à vida profissional tem a ver com a nossa carreira, é a construção, é o momento que a gente está construindo a nossa carreira. Entendeu? Então, desde o momento que eu começo a fazer um trabalho voluntário ou eu estou fazendo um curso específico em alguma área específica, né? Eu estou fazendo a faculdade, estou me qualificando, já consegui o primeiro estágio ou comecei numa vaga de jovem aprendiz. Isso tudo vai construindo a nossa carreira ao longo da vida. E dentro desse processo de construção de carreira, nós temos algumas rupturas, né? Alguns ciclos que vão se fechando e outros iniciando. E a esses ciclos, a esse momento, né, entre o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo, a gente chama de transição de carreira. Então, a transição de carreira é o movimento que nós fazemos na nossa vida profissional, entre uma profissão ou outra, entre uma empresa ou outra, entre uma função ou outra. A transição ela pode ser de empresa para uma outra empresa, né? Estou numa empresa agora, mas vou para uma outra empresa, pode ser um concorrente, pode ser uma outra área de negócio, pode ser um outro segmento mesmo. Eu posso fazer uma transição de carreira num processo de mudança de função dentro da minha própria organização, né? Na empresa onde eu estou trabalhando. Quando eu faço uma mudança de função, isso também caracteriza aí uma transição de carreira. Eu vou ter novas habilidades, novas responsabilidades, desenvolver novas competências ali também. Então, esse processo também é um processo de transição de carreira. Eu posso fazer uma transição de carreira de profissão para uma outra profissão, então, né, quando eu mudo totalmente, ou eu sou hoje um profissional, um dentista, e aí eu mudo de profissão, eu vou ser uma secretária executiva, por exemplo, né? Isso é uma transição grande de carreira quando a gente muda de uma área totalmente diferente, né, para uma área totalmente diferente da outra, né? Então eu posso fazer essa mudança entre profissões que a gente chama interprofissão, né? Ou interfunção. E pode ser dentro da mesma função. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, eu posso começar a minha carreira na área da psicologia clínica e depois eu transito para a psicologia organizacional. Trouxe esse exemplo que fez parte também, né, da minha vida e foi uma transição que eu acabei fazendo ao longo da minha carreira. Na verdade, foi bem no início da minha carreira profissional, tá? Então, existem esses tipos de transições de carreira, né, que podem acontecer. Um outro ponto importante é que a transição, ela pode ser voluntária. Você pode querer fazer essa mudança, ir atrás dessa mudança, né? Buscar todos os recursos que você precisa para fazer esse processo, para fazer essa transição de fato. Mas ele pode também ser involuntário, né? Por exemplo, quando a gente perde o emprego. A gente é demitido, desligado, né, da empresa onde você estava trabalhando e de repente recebe a carta de demissão. Então, nesse momento, a nossa transição ela acaba sendo involuntária. A gente não tem outra opção a não ser buscar uma outra oportunidade de trabalho e fazer esse movimento, né, na nossa linha de carreira, na nossa trajetória. Quando eu falo linha, é um caminho, né? Mas ela não é linear, tá? A gente tem várias curvas aí, vários altos e baixos também nesse processo, né? Então, quando eu realmente sou desligado, eu não tenho uma outra opção, eu preciso fazer esse processo de transição de carreira, a não ser que eu decida
fazer um processo de ano sabático, né? Vou ficar sem trabalhar por um tempo, ou resolver investir em alguma outra coisa também naquele momento, estudar, mas querendo ou não, quando eu tô decidindo por, sei lá, fui demitido agora e eu vou viajar para aproveitar esse tempo para fazer um intercâmbio, por exemplo, né, fora do país. Esse processo também faz parte, né, da transição de carreira, porque a qualificação profissional, o estudo, né, aquilo que a gente vai se qualificando de fato, não só o trabalho em si, também faz parte dessa transição. E aí depois você retorna e busca, né, uma atividade ou pode inclusive empreender. A gente também tem essa possibilidade de transição de carreira de modelo de contrato de trabalho. Então eu estava, por exemplo, num contrato CLT, né, e eu transitei para um contrato de MEI, abrir minha própria empresa ou, né, enfim, um negócio próprio, ou enfim, fui para um trabalho de freelancer, né? Esse tipo de contrato, de modalidade de contrato, quando a gente faz essa mudança, a gente também chama que isso é um processo de transição, porque existem outras características específicas, né, em cada modelo de contrato de trabalho, existem também habilidades que podem ser demandadas de forma diferente de um contrato para o outro, então isso tudo nós também podemos dizer que é um processo de transição de carreira. E quanto maior a mudança, né, maior a mudança de carreira, maior o impacto que ela vai ter também na sua vida e na vida também das pessoas que te cercam. Porque a sua transição, quando você mora com uma outra pessoa, né, ou enfim, quando você tem algumas pessoas, às vezes até dependentes de você financeiramente, isso tudo acaba impactando as pessoas ao seu redor. Mas eu não digo nem só nessa questão financeira, eu digo no sentido até emocional mesmo da palavra, né? A sua saúde emocional também pode ser impactada e isso também vai reverberando nas pessoas ao seu redor, tá? E aí você pode me perguntar, ok, Candice, mas por que as pessoas procuram, né? Quando é de uma forma voluntária, por que elas procuram por uma transição de carreira? A gente tem algumas possibilidades. A que mais eu ouço frequentemente é a insatisfação profissional, né? Eu não estar feliz no meu trabalho atual, eu não estar mais me identificando, não estou mais gostando daquilo que eu faço, né? Não vejo oportunidade de crescimento, percebi que eu estou estagnado, que eu parei, né? Paralisei o meu crescimento, o meu desenvolvimento dentro daquela organização ou naquela atividade. Então, tudo que vai gerar essa insatisfação acaba sendo um motivador, um gatilho também para a pessoa pensar numa mudança, né? Numa transição de carreira. E aí pode ser naquelas que eu te falei, pode ser mudar de empresa, pode ser abrir o seu negócio, mudar de função de fato, enfim, daí tem algumas possibilidades. Um outro motivador é a busca de novos desafios. A pessoa está ali trabalhando e ela quer coisas diferentes, ela quer um desafio novo, aprender uma cultura nova de uma outra empresa, trabalhar com algum segmento que talvez ela já desejava e que ela ainda não teve oportunidade e que às vezes pode estar emergente no mercado de trabalho também e tem a oportunidade, né? Ela tem a oportunidade de buscar isso também. Então isso tudo pode ser um outro motivador. Uma outra situação também que acontece é quando a pessoa não está procurando por uma outra vaga, por um outro trabalho, ela tá bem, ela tá trabalhando, ela tá feliz até no que ela faz, mas de repente alguém entra em contato com ela e ela recebe uma proposta que ela entende que é uma melhor oportunidade de trabalho. E aí naquele momento ali ela avalia, começa a pesar os prós e contras, né? E pode decidir por fazer essa mudança também. Porque ela não esperava, ela não tinha esse desejo inicialmente, mas ela viu pela oportunidade que ela teve, pela procura, né, de alguma outra empresa ou de alguma consultoria de RH e que lhe ofereceu essa outra melhor oportunidade, ela viu que seria interessante para ela e aí sim ela começou a avaliar essa situação e decidiu por mudar. Então isso também pode ser um motivador dessa mudança, né? De uma área para outra, de uma empresa para outra, enfim, de uma vaga para outra. E aí, como a gente falou, esses aqui são alguns motivadores
voluntários, né? Quando eu faço essa opção por querer fazer uma transição de carreira. Inclusive, eu posso querer abrir o meu negócio, posso já ter esse sonho, eu posso entender que no mercado hoje existe uma oportunidade interessante para algo que eu sei fazer bem ou para algo que eu quero investir e eu vou lá e abro o meu negócio. Então, pelo desejo de empreender, né? Muitas pessoas têm esse desejo hoje de querer ser o próprio dono, né, do negócio, dono de si, de responder para si mesmo, né, enfim, de tocar algo que é seu. Então essa também é uma possibilidade. Bom, e quem quer fazer uma mudança de carreira? Todo mundo pode fazer? Né? Tem algum pré-requisito para isso? Eu vou dizer para vocês o seguinte: não existe pré-requisito para fazer um processo de mudança de carreira. Basta a pessoa ter o desejo e a clareza de que é isso de fato que ela quer, né? Então, avaliar todos os prós e contras e entender por que ela está tão motivada, né, a buscar, a fazer uma transição, o que despertou esse desejo nela de fazer alguma transição de carreira, independente de qual tipo seja, tá? Tendo clareza disso é super importante, até para não dar um passo errado, né? Não perder tempo aí nesse processo. Então, ela tendo clareza disso, ela sabendo o que ela quer, ela avaliando, né, todo o mercado, as mudanças, o que vai demandar dela também, né, de novas atitudes, novas competências, essa mudança que ela está buscando. Se ela tem clareza disso, ela pode fazer sim a mudança em qualquer idade, em qualquer tipo de situação, se ela hoje é gerente, ou se ela é analista, ou se ela é auxiliar, ela pode buscar essa transição sim. Se ela é dona de uma empresa, por exemplo, por que não ela de repente decidir em fechar o próprio negócio e voltar ao mercado de trabalho formal, né? De ir para uma vaga CLT novamente, se ela já esteve nessa posição. Ou se ela há muitos anos, né, tocou o negócio dela, ela queria experimentar, de repente, trabalhar para alguém. Não quer mais se incomodar lá com todos os ônus e bônus, né, que a gente tem quando a gente abre um negócio também. Então, às vezes é isso que ela quer. Ela está cansada de tocar o negócio próprio e ela quer fazer uma coisa diferente. Não quer mais ser dona do próprio negócio, ela quer responder para alguém, ela quer ter os direcionamentos, os benefícios que às vezes aquela empresa pode oferecer e ela decide então por fazer esse caminho inverso. E embora a maioria às vezes queira sair do trabalho formal, né, do CLT, quando eu falo de carteira registrada e tal, para um negócio próprio, né, para abrir um negócio próprio, mas às vezes a gente também encontra pessoas com esse outro desejo, com essa outra vontade de experimentar trabalhar, né, numa grande empresa ou para alguém que tem um horário, né, fixo de segunda a sexta, ou enfim, um horário que o expediente começa em tal horário, termina em tal horário, porque nós sabemos que quem tem negócio próprio também às vezes tem algumas questões aí que não cumpre somente o horário ali, né, estabelecido das 8 horas, 9 horas por dia. Então, às vezes é uma pessoa que também quer fazer essa transição para experimentar, né, como que é trabalhar numa outra empresa, trabalhar para alguém. Essa é mais uma possibilidade. De novo, então, né, respondendo ali, nós não temos pré-requisitos para para transição de carreira. Todo mundo pode querer fazer, todo mundo tem capacidade de fazer, né, tem condições de fazer, desde que tenha clareza daquilo que se quer, né? E claro, daquilo que vai precisar também fazer, né, ir atrás, buscar de conhecimento, de novas habilidades ou de se mexer mesmo, né, daquilo que vai te movimentar. Tu tem que ter noção disso para não se arrepender depois, tá? Mas não existe pré-requisito não, a não ser essa clareza, né, daquilo que de fato se quer. Bom, e por que algumas pessoas não têm sucesso na sua transição de carreira, né? Quando a gente conhece ou conversa com algumas pessoas que já fizeram esse processo de transição de carreira e que não foram muito felizes ou que elas entendem que não deu muito certo esse processo, o que normalmente a gente percebe? Se, por exemplo, é uma pessoa que está fazendo essa transição, né, ou fez essa transição
não por vontade própria, mas porque ela não tinha outra opção, né? Foi involuntária a transição, ela estava desempregada e ela precisou buscar uma outra oportunidade. Ela pode não ter sucesso porque ela pegou, às vezes, a primeira vaga que ela viu pela frente, sem identificar se aquela vaga tinha relação com o seu perfil, né? Se tinha a ver com aquilo que ela gosta de fazer, com aquilo que ela desejava fazer. Eu sei que existem algumas situações que a pessoa não tem muita escolha e ela precisa trabalhar principalmente por uma questão financeira, mas quando ela tem a oportunidade de avaliar outras possibilidades, isso é muito importante, né? Claro, gente, eu tô falando aqui quando existe essa possibilidade. Às vezes ela já pega a primeira vaga que ela tem ali, que ela foi aprovada, né? Enfim, e ela pensa, eu vou começar a trabalhar nisso aqui, mas em paralelo eu vou buscar aquilo que realmente eu quero trabalhar. Mas eu preciso disso agora para me manter financeiramente e depois eu faço essa transição. O que eu quero dizer aqui é que precisa estar claro para a pessoa isso, né? O problema é quando ela não tem clareza disso, não trabalha esse autoconhecimento e ela pega qualquer vaga e vai desenrolando ali, daqui a pouco ela está insatisfeita também, mas precisa ficar no trabalho porque ela precisa se manter financeiramente e não vê outra saída, tá? Então, às vezes as pessoas não têm sucesso nesse processo de transição quando desempregado, tá? Nessa situação de desempregado, porque às vezes elas vão para uma oportunidade que não tem relação com aquilo que elas de fato gostam, querem fazer, né? Elas não tiveram às vezes nem tempo de avaliar isso, né? Mas precisaram pegar por uma necessidade financeira mesmo. Isso é muito comum acontecer. Outra coisa que acontece é que às vezes a pessoa não consegue logo uma recolocação no mercado, ainda eu tô falando aqui do desempregado, tá? Da pessoa que não teve a opção de fazer a transição. Mas ela não teve como escolher, ela realmente voltou ao mercado e ela precisa se recolocar. Às vezes ela não consegue fazer essa transição rápida também porque ela não investe uma atenção no currículo dela, né? Às vezes a pessoa encaminha o currículo para uma vaga e no currículo está toda a experiência que não tem nada a ver com aquela oportunidade que ela está buscando. E se ela tem alguma experiência naquela nova oportunidade que ela quer buscar ali, ela precisa que o currículo, né, tem que constar essa experiência também. E um ponto importante aqui, eu não estou dizendo que precisa mentir, na verdade a gente não mente, né? A gente não pode mentir, a gente não pode colocar informações falsas num currículo, né? E nem numa entrevista. Mas a gente precisa saber direcionar o nosso currículo para a vaga que a gente quer, se a gente estiver de acordo com o perfil da vaga. Então não adianta eu colocar às vezes no currículo que eu tenho experiência como vendedora de loja, se aquele currículo ali é voltado a uma vaga de auxiliar jurídico, por exemplo, né? Então eu vou investir em colocar, né, em destacar mais a minha formação em direito, o estágio que eu fiz, o que eu fiz nesse estágio. Eu até coloco lá essa experiência, porque ela precisa constar até para ter uma cronologia também, né? Dentro do meu currículo, mas é importante que seja mais direcionado, os pontos de destaque tenham relação com a vaga que eu procuro, tá? Isso é um outro ponto bem delicado e que às vezes as pessoas patinam, né, no mercado de trabalho ali buscando outras oportunidades e melhores oportunidades e não conseguem uma recolocação rápida em função de não estar adequado, né, ao currículo aquilo que ela realmente está buscando naquele momento. Sempre de novo aqui, informações fidedignas, né, informações reais, verdadeiras, essas precisam constar no currículo, mas tem coisas que às vezes a gente não precisa colocar se não tem relação com aquela vaga, né? Algum curso específico que você fez, entende? Então que seja direcionado à oportunidade, isso é mais um ponto. Um outro ponto importante que pode também, né, fazer com que a pessoa não perca a oportunidade, mas que ela não consiga se recolocar de forma rápida, né, numa outra vaga, numa outra empresa, é a baixa autoestima. Às vezes a gente não sabe como é que foi o processo de desligamento dela também, o que aconteceu. E esse desligamento pode doer muito, né? Está doendo muito nela ainda. E esse doer
pode influenciar toda essa capacidade que ela tem de buscar uma melhor oportunidade de trabalho, né, de retomar aí esse processo de transição de carreira com uma alta autoestima, né? Às vezes naquele momento a autoestima dela está embaixo, né? Não tá legal, ela não tá se achando tão competente, né? Porque ela acabou de ser desligada da empresa. Então, muitas coisas podem acontecer e influenciar também esse processo que pode, infelizmente, né, dificultar essa recolocação ou ela se recolocar, mas de uma forma que não tenha tanto sucesso assim. Às vezes fica um período ali, não era bem aquilo que ela queria, na experiência ela viu que não está dando certo, daqui a pouco ela está no mercado de novo, faz um outro processo de transição. Então é importante identificar isso, destacar bem esses pontos, avaliar bem o que você está fazendo, né? Qual é o seu plano de ação para buscar essa nova oportunidade no mercado de trabalho, essa recolocação, e realmente acertar aqueles pontos que não estão tão adequados, né? Ajusta aquilo que você realmente quer para aquilo que você realmente quer, né? O que está no seu currículo para aquilo que você realmente quer, tá bom? Então isso é um ponto super importante quando a gente fala por que às vezes as pessoas não têm sucesso numa transição de carreira nessa condição de desempregado, né? A pessoa que está no mercado de trabalho buscando uma recolocação profissional. Bom, uma outra situação também que as pessoas às vezes não têm sucesso nesse processo de transição é quando ela está insatisfeita na profissão atual ou no trabalho atual e ela, por não aguentar mais aquilo que ela está fazendo ou trabalhar com as pessoas com quem ela está trabalhando, ela simplesmente pede demissão e vai buscar uma outra coisa ou vai inventar uma outra coisa, né? Já consegue um outro trabalho simplesmente para sair daquele processo que ela está vivendo, daquela angústia, daquela insatisfação. Quando esse movimento, né, essa transição acontece por impulsividade, é muito provável, né, que a pessoa não tenha sucesso nessa transição. Por quê? Porque ela não fez uma avaliação prévia, ela simplesmente queria sair daquele processo de insatisfação lá que ela estava vivenciando para, sabe, buscar uma coisa melhor, uma coisa diferente, né? E às vezes esse diferente pode não ser aquilo que realmente ela gostaria. E aqui tem um outro ponto também que eu considero bem relevante, é quando a gente sai ou opta por sair de uma empresa e ir para uma outra empresa ou fazer, né, abrir o seu negócio, enfim, fazer esse processo de transição, quando é motivado por uma questão de relacionamento interpessoal. As pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer empresa. Então é muito importante a gente observar o quanto nós precisamos nos autoavaliar, nos autoconhecer e entender o que naquela relação está me incomodando, né? Na relação com aquela pessoa está me incomodando. Por que está me incomodando? Né? Eu preciso buscar esse desenvolvimento, né? Essa autoobservação para conseguir me desenvolver nessa questão do relacionamento interpessoal. Por quê? Porque em outra organização, ou mesmo que seja o meu próprio negócio, eu também vou encontrar, às vezes, clientes ou às vezes até contratar colaboradores e eu vou precisar aprender a lidar com esses colaboradores ou com esses meus clientes, né? Ou nessa nova empresa que me contratou. Então, às vezes, quando o problema, o motivador da insatisfação profissional tem relação com o processo, né, de relacionamento interpessoal, é super importante você se auto-observar e entender o que aquilo ali está te incomodando tanto e o que tu podes desenvolver em ti para que aquilo ali não te incomode tanto, né? Para tu conseguir conviver melhor. E às vezes você nem precisa trocar de empresa, porque você vai se autodesenvolvendo também, tá? Então isso é fundamental antes de fazer qualquer processo de transição. Porque se você faz isso no impulso, daqui a pouco vai para uma empresa, a mesma situação acontece ali,
né? E aí tem que fazer todo o processo de novo. Daqui a pouco, vou sair dali porque também aqui tem alguém puxando meu tapete, não tô gostando dessa pessoa, vou sair daqui. Aí vou para uma empresa, a mesma coisa, encontro uma outra pessoa com um perfil muito parecido, também me incomoda, e assim eu vou pulando de empresa para empresa. Então, bastante cuidado quando o motivador é o relacionamento interpessoal, tá bom? A falta de conhecimento de si, né? De não saber exatamente aquilo que se quer e simplesmente fazer um processo de transição de carreira, mas sem ter certeza daquilo que realmente quer, da onde quer chegar, né, do que de fato deseja, do que realmente pode transformar essa insatisfação profissional numa satisfação profissional, né? O que vai me satisfazer profissionalmente? Então é um outro ponto importante, né? Além do que às vezes as pessoas não analisam também todos os fatores que estão envolvidos nesse processo de transição, inclusive a questão financeira, né? O planejamento financeiro, mercado de trabalho, olhar isso tudo é muito importante quando nós fazemos um processo de transição de carreira. E quando eu não olho para isso, eu posso também não ter sucesso nesse processo de transição de carreira. Se você está transitando para um mundo empreendedor, aqui também a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por que muitas pessoas se frustram quando vão para, né, de uma empresa formal, vão abrir o seu negócio próprio? Porque às vezes elas não têm nem clareza de tudo que precisa para abrir um negócio próprio, das competências que eu preciso ter para ser dona do negócio, né? São competências diferentes do que eu só trabalhando como empregado. Existem algumas competências muito específicas ali do empreendedor, né? Que é específico para empreender. Então, às vezes a pessoa não tem clareza disso e isso também acaba dificultando essa transição e trazendo muitos obstáculos e ela acaba não tendo sucesso, né? E às vezes fecha o próprio negócio por não observar isso também, de não dar conta mesmo, né? De não ter tido tempo para desenvolver as competências necessárias, as habilidades que ela precisava. Às vezes ela também não analisou bem o mercado de trabalho, não viu as demandas, né, que estão ali no mercado, o que o mercado demanda que eu posso oferecer ou que eu estava disposta a oferecer. Quando ela não consegue ter clareza disso, ela não olha para isso, ela não faz esse diagnóstico inicial antes de fazer esse processo de empreender, ali também tem muitas chances, né, de ela não ter sucesso nesse processo de transição de carreira. E claro, né, gente, a ausência de um plano de negócio. Nós todos, quando estamos abrindo uma empresa ou um negócio próprio, precisamos ter um plano de negócio bem feito, né? Precisamos entender todos os fatores, tudo que envolve esse plano de negócio. Então, esse também é um outro fator. Além de as pessoas misturarem muitas contas, né? Tipo as contas, questão financeira mesmo, né? As finanças pessoais com as finanças do negócio. Quando isso mistura muito também, normalmente esse processo de transição ele acaba sendo muito ineficaz, né? Ineficiente, ele não vai para frente. Então, acaba não tendo sucesso e a pessoa sempre aí se frustrando no final das contas. E aqui eu queria trazer para vocês também alguns pontos importantes que podem te dar um pouco mais de segurança nesse processo, né? Então, de novo, o primeiro deles é o autoconhecimento. A gente precisa saber o que a gente quer, quais são as nossas metas, os nossos objetivos, né, a curto, médio e longo prazo. A gente precisa aprender a fazer as nossas projeções e nos adaptar às mudanças que vêm acontecendo junto com isso, à medida que a gente vai caminhando em direção, né, às nossas metas, aos nossos objetivos, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja. Então, é muito importante ter a clareza daquilo que se quer, aonde que se quer chegar, por que está buscando uma transição de carreira, né? Qual é o motivador, o que tu esperas dessa transição, né? E de fato avaliar se isso é possível de acontecer ou não. Primeiro ponto. Uma outra situação é o seguinte: se você conseguir ir experimentando isso em paralelo com aquilo que você faz atualmente, já é muito bacana também,
né? Sem o compromisso de já fazer a mudança em si. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa vaga administrativa e eu acabei de me formar em direito, né? Vamos pegar o exemplo do direito. Acabei de me formar em direito, mas eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar na área, e aí surge uma oportunidade de eu ajudar um colega meu dentro dessa área no período da noite, né? Fora do meu horário de expediente normal na outra empresa. Então eu vou experimentando isso também para ver se aquele tipo de área dentro do direito é uma área que me interessa, é uma área que pode me agradar, e aí eu vou conhecendo mais e acabo também tendo estou um pouco mais próxima também, né, dessa área de atuação, e vejo se é aquilo mesmo que eu quero seguir ou não, para poder fazer uma escolha mais assertiva. Então, esse é um outro ponto importante que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer, mas para quem tiver, ele é fundamental para realmente você experimentar antes de tomar a decisão de fato, tá? Um outro ponto importante é a questão de conhecer o mercado de trabalho. Então, eu olhar para o mercado, olhar as oportunidades, eu não estou bem aqui, né? Não está legal nessa vaga que eu estou trabalhando. O mercado de trabalho, eu percebo que mesmo não estando tão aquecido, mas algumas vagas estão aparecendo. O que mais que está aparecendo? Como é que são os meus concorrentes? O que as pessoas que eu faço hoje estão fazendo também? O que elas estão estudando? O que elas estão fazendo de diferente? Sabe? Não parar, né? Não parar de se qualificar. Então, vai observando, esteja atento inclusive àquilo que as empresas estão falando, né? Nas mídias sociais, o que você tem escutado para aquela empresa lá que você deseja trabalhar, que tipo de perfil profissional que ela está buscando, né? Como é que isso se encaixa em você, se faz sentido ou não. Então são algumas possibilidades. Quando é para abrir um negócio próprio, é realmente olhar o mercado, olhar as demandas, olhar os concorrentes também, como é que as empresas têm se colocado, os valores, né? E aí ir trabalhando no plano de negócio também, tá? E um outro ponto que também é fundamental é a questão do planejamento financeiro. Independente da troca, claro que quando ela não é voluntária, a gente não tem escolha, né? A pessoa vai ter que se virar, mas normalmente ela ganha, ela tá ali com seguro-desemprego, tem a rescisão, tem alguma verba que pode ajudá-la também a fazer esse processo um pouco mais tranquilo, às vezes não tão tranquilo assim, depende do tempo que ela pegou, né, de quantas parcelas ela tem também, enfim, uma série de situações. Às vezes ela já está há muito tempo fora do mercado e nem tem mais esses recursos, né? Mas, independente disso, gente, é fundamental observar essa questão do planejamento financeiro. Ele faz parte da nossa vida. Para a gente ter as coisas e pagar as nossas contas e se manter, comprar comida, a gente precisa de dinheiro, né? Então é muito importante estarmos bem preparados para fazer um processo de transição com tranquilidade e mais segurança. E uma outra situação que eu queria trazer para vocês hoje é a questão da autoeficácia. Então aqui uma dica é fortalecer a autoeficácia, mas o que é a autoeficácia? É o quanto a pessoa percebe que ela é capaz de fazer com sucesso, né, um processo de transição de carreira, trazendo a autoeficácia para esse contexto, tá? Da transição de carreira. Ela é importante na nossa vida de uma forma geral para tudo que a gente faz, mas trazendo para o contexto da transição de carreira. Então, é realmente o quanto ela se percebe capaz ou não de agir sobre a sua própria transição de carreira, de ter sucesso, né, nessa transição. E isso, claro, existem algumas fontes que podem ajudar a desenvolver a autoeficácia. Esse nível, né, o quanto a pessoa se percebe autoeficaz, vai impactar, claro, no resultado final, mas impacta inclusive na forma como ela olha esse processo de transição, se ela vai se manter, né, ou se ela vai manter a decisão dela até o fim desse processo de transição, de realmente fazer o processo de transição, ou se ela vai desistir no meio do caminho,
sabe? Como que ela encara os obstáculos, as dificuldades do processo de transição de carreira, os desafios, né, que ela pode encontrar pela frente e até as facilidades desse processo. Então, esse nível de autoeficácia, ele vai influenciar, né, diretamente a forma como ela vai atuar nesse processo em todas essas nuances, né, que ela precisa se cercar de habilidades, de competências, de coragem, inclusive, para seguir em frente nesse processo de transição. Ela é uma grande aliada também da resiliência. Pessoas resilientes, muito resilientes, geralmente, né, acaba sendo um processo que não tem como escapar. Elas são pessoas muito autoeficazes, né? Se percebem muito capazes de conseguir realizar aquilo que elas desejam, de ir atrás dos seus objetivos, conquistar as suas metas e tudo mais. Gente, esse conceito de autoeficácia, ele foi desenvolvido por um psicólogo que o nome dele é Albert Bandura. E esse escritor, esse psicólogo, ele diz o seguinte, que existem algumas fontes de autoeficácia, né, para que a gente consiga desenvolver. Uma dessas fontes é a experiência de êxito. O que é experiência de êxito? Experiência de êxito é a própria experiência da pessoa, né? Aquilo que ela faz e que dá muito certo, e que ela tem bons resultados, e que ela vê que teve sucesso naquilo ali. Então, é a experiência do próprio indivíduo, da própria pessoa que faz esse processo de transição. Se ela já passou por outros processos de transição de carreira que deram certo e que foram, né, tiveram sucesso, ela ficou feliz com isso, caminhou tudo da forma que ela desejava, essa experiência vai com certeza fortalecer a autoeficácia dela para um novo processo de transição de carreira. Ela vai acreditar com certeza muito mais nela, né, de que ela é capaz de fazer um novo processo e que esse tenha um bom resultado também, assim como teve os outros. Então, as experiências que são principalmente as positivas, elas vão impactar positivamente também na autoeficácia e, claro, o contrário também é verdadeiro. Quando as experiências não foram positivas, se ela já passou por alguma situação que não foi legal, ela passou por uma transição que ela teve dificuldades, que ela não se adaptou depois que ela fez o processo de transição, isso vai impactar também, né, no autoconceito dela, né, no nível que ela se considera autoeficaz. Então, experiência com êxito é fundamental para que a pessoa fortaleça a sua autoeficácia com êxito, tá? A experiência em si, ela vai interferir, ela vai impactar esse processo de autoeficácia. Uma outra fonte, né, que pode fortalecer a autoeficácia também é chamada de aprendizagem vicária. A aprendizagem vicária é quando as pessoas aprendem com outras pessoas, veem outras pessoas fazendo a mesma coisa que ela quer fazer, né, acompanham, às vezes não só pessoalmente, mas assistindo a vídeos, a cases, né, a histórias mesmo, elas percebem ali que as pessoas tiveram sucesso e ela aprende com aquelas pessoas ali também, porque ela começa a se identificar algumas habilidades que aquela pessoa teve e que ela também tem, e que, poxa, se a pessoa conseguiu, né, nas condições que ela tinha, ela também é capaz de conseguir. Então, isso também é uma outra fonte que pode fortalecer essa relação, né, o autoconceito dela sobre a sua autoeficácia. Um outro ponto também é a persuasão verbal. Persuasão verbal é quando alguém te dá um feedback positivo de alguma coisa, né, ou negativo, mas a gente está falando naquilo que fortalece, no sentido positivo do negócio. Então, vamos lá. Quando alguém vem te dar um feedback positivo de algo que tu fizesse bem feito, às vezes é o teu chefe, né, o teu gestor, às vezes é o teu colega mesmo de trabalho, às vezes é alguém da tua família, às vezes é o teu marido, às vezes é a tua esposa, né? Às vezes o teu pai, a tua mãe, enfim, alguém que é importante para ti, às vezes vem te falar alguma coisa positiva e aquela pessoa, por ela ter uma importância ali para ti também, né, aquilo vai pegar de um jeito que, opa, se a pessoa tá me dizendo que eu tô, né, que eu fiz bem feito, que veio me parabenizar, me deu um feedback que não teve ninguém que fez igual a mim até hoje, esse tipo de atividade, esse trabalho, essa função, isso
também vai fortalecer o autoconceito de autoeficácia desse indivíduo, né? Dessa pessoa que está em transição de carreira. Então, às vezes até um novo gestor, né, que vem falar, poxa, acertei na contratação, tá muito bem e tal. Isso tudo acaba fortalecendo também esse processo, né? Esse autoconceito quando a gente fala de autoeficácia. E por último, falando de 4 principais fontes, a quarta seria os indicadores fisiológicos. O que são os indicadores fisiológicos? São aqueles indicadores que imprimem alguma coisa no nosso corpo. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo alguma atividade, me dá aquele friozinho na barriga, ou me dá uma taquicardia, meu coração quer sair pela boca, ou uma sudorese, né? Esses indicadores fisiológicos, a forma como a pessoa observa isso, se ela entender que ela tá ali para dar uma palestra, por exemplo, e o coração dela tá disparado, se ela entender que aquela questão do coração disparado é só um processo natural e passageiro, que daqui a pouco ela vai entrar na palestra e vai dar tudo certo, isso vai aumentar e fortalecer a autoeficácia dela. Agora, se ela entender que aquela taquicardia, né, esse indicador fisiológico ali no corpo, é alguma coisa prejudicial, que ela não vai conseguir dar conta, que aquilo ali é um sinal de que não vai dar certo, aí ela bota tudo por água abaixo. Ela até pode fazer a palestra, mas a palestra não sai do jeito que ela gostaria, porque ela deixou o olhar, né, dela, a percepção dela, o significado que ela deu, na verdade, para esse indicador fisiológico impactou negativamente na performance dela, e isso automaticamente impacta no autoconceito, né, sobre a sua autoeficácia. Então, as fontes de autoeficácia são importantes para a gente poder reconhecer e buscar esses recursos também nesse processo de transição de carreira, né? Como que eu posso fortalecer a minha autoeficácia para eu me sentir mais capaz, me sentir mais corajosa, me sentir mais segura nesse processo de transição de carreira? Então, lembre-se, a transição de carreira, né, esse processo de transição de carreira, independente se ele é voluntário ou involuntário, né, se você optou por fazer essa transição ou se o mercado, né, te colocou nessa posição, né, não tens muita opção, realmente voltar-se ao mercado, precisa fazer uma recolocação, né, fazer esse processo de transição para uma outra vaga ou para uma outra empresa, né? Independente disso, o que vai importar aqui é o quanto você se sente capaz e merecedor de fazer uma transição com sucesso, né, e de entender que você é merecedor de fato desse processo, de fazer esse processo com sucesso. Acreditar em você é o ponto principal nesse processo de transição de carreira. Por isso, se prepare, se planeje, haja e acredite em você.